Mas a gente começa com o líder do Brasileirão, o Flamengo, que segue na ponta, atropelou o Juventude 6-0 no Maracanã. A Arrascaeta fez mais um e é um dos artilheiros do campeonato. E a partida foi marcante para o Bruno Henrique também. Depois de ser indiciado pela Polícia Federal por forçar um cartão e beneficiar apostadores, ele começou no banco de reservas. Na noite dos 6 gols, que golaço! Do reencontro do artilheiro com as redes, 7 meses depois, de um baile no Maracanã, o Flamengo faz valer a sua superioridade técnica. Havia outra história a ser contada também. Torcedor do Flamengo abraça Bruno Henrique. Bruno Henrique, indiciado na véspera pela Polícia Federal por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores, estava relacionado para o jogo. A notícia do momento entrou tranquila em campo para o aquecimento. Aparentemente, é impossível saber tudo o que passou na cabeça de Bruno Henrique nos últimos dias. Fato é que o semblante dele era sereno e que havia apoio ao atacante na arquibancada. A gente torce para que tudo dê certo, que ele seja inocente. É complicado, né? Infelizmente tem que aguardar o que vai ser concluído, né? Torço para que não seja verdade, até porque ele não precisa disso. E é isso. Como rubro-negro, a gente tem que torcer para que ele seja inocente. BH começou no banco e dali arregalou os olhos para ver o passeio do Flamengo sobre o Juventude. 6-0, a maior goleada da história do confronto. Foi aplaudindo a cada gol. O primeiro foi de Pulgar. Arrascaeta no capricho, Pulgar no ângulo. Festa da torcida do Flamengo, Pulgar. O segundo, de Gonzalo Plata. Atenção, Gerson cutucou Plata! Pra matar a fome, Plata pro Flamengo! E o terceiro, de Danilo, que ainda não tinha marcado pelo Flamengo. 1, 2, 3, antes da metade do primeiro tempo. O Flamengo esfola o Juventude no começo do jogo. Na sequência, Michael perdeu o gol na jogadaça entre Alexandro e Plata. Circula o Flamengo, Alexandro, bola pro fundo do gol, perdeu Michael! Mas no início do segundo tempo, foi de Michael a jogada pro gol de Arrascaeta. Michael no meio, Arrascaeta dominou, bateu, que golaço! Dominou com a esquerda, girou com a direita. O goleiro não reage, a bola vem rápida, ele guarda. Bruno Henrique nessa hora estava de olho em tudo, atrás do gol, aquecendo. Ele viu também o gol de Pedro, o primeiro do centroavante desde que voltou de lesão. Wesley cruzou, Pedro! Uma alegria enorme poder voltar a marcar aqui no Maracanã, voltar a marcar depois de muito tempo longe dos gramados. Aí Bruno Henrique foi chamado. E enquanto se preparava para entrar, Pedro aprontou de novo. Vai pra finta, Pedro. Ameaçou o elástico, vai pro chão e é pênalti! Aos 34 minutos do segundo tempo, quando estava 5-0, Felipe Luiz colocou Bruno Henrique em campo. O atacante completa, assim, 297 partidas com a camisa do Flamengo. É o segundo jogador deste elenco que mais vezes defendeu o clube. Está só atrás de Arrascaeta. É Bruno Henrique, ouçam. Torcedor do Flamengo abraça Bruno Henrique. Ele viu o sexto gol do Flamengo do campo, o segundo de Pedro. O Pedro insistiu, partiu no carrinho para fazer o sexto do Flamengo no jogo. Bruno Henrique atuou por 10 minutos. Final, 6-0 Flamengo. Bruno Henrique é um amigo meu pessoal, cara. Espero que essa situação se resolva o mais rápido possível. Acho que a questão é muito mais profunda e passa por uma educação geral, desde as categorias de base, que os clubes possam investir numa conscientização grande. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência, né? Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações e ele tem a presunção de inocência. E falando mais um pouquinho do Pedro, esse foi o segundo jogo do jogador após 7 meses parado por causa daquela grave lesão no joelho. O último gol dele tinha sido em setembro contra o Corinthians, também pelo Brasileirão. Ontem o Pedro meteu logo 2, vocês viram, mesmo entrando aos 11 minutos do segundo tempo contra o Juventude. Voltou com tudo ele. Olha só, Vene Casagrande tá feliz. Vene, eu quero que você me fale. Foi uma noite muito incrível pro Flamengo. Eu quero que você me fale
quem foi o melhor em campo. Dá para determinar um só? E vamos fazer o seguinte, já te pergunto também qual foi o gol mais bonito. Tem um monte para você escolher aí, Vene Casagrande. Nossa, boas perguntas, Fernandinha, mas assim, é difícil eu escolher o melhor em campo. Porque se eu fosse escolher o melhor em campo, tem vários jogadores que se candidatam a isso. É muito difícil. Mas te respondendo de uma maneira direta, não vou ficar em cima do muro, eu vou escolher o Arrascaeta. Por todo momento que ele vem vivendo. Porque eu não lembro de um Arrascaeta jogando tão bem várias partidas consecutivas. Inclusive, quando o Flamengo jogou muito mal contra o Central Córdoba, ele fez uma boa partida. Só que a partida foi muito ruim e a gente acabou nem mencionando sobre isso. E de lá pra cá ele vem colecionando boas exibições essas que dão a ele 4 assistências e 2 gols. Inclusive o gol de ontem, já te respondendo, pra mim foi o gol mais bonito. É algo muito maravilhoso assistir aquele gol do Arrascaeta. É algo simples, só que o simples dele faz ficar fantástico, porque parece fácil, mas não é fácil o gol que ele fez ontem. Mas é muito, assim, ô Fernandinho, eu tenho muitos assuntos para falar sobre esse jogo, porque eu considero uma partida extremamente perfeita do Flamengo, do primeiro minuto ao último minuto. É exatamente isso que o torcedor rubro-negro gosta de assistir e que eu tenho certeza que o Felipe Luiz pede aos jogadores dele. Saída de bola muito boa, marcação sob pressão muito boa, intensidade muito boa, deslocamento dos jogadores sem a bola, perfeito. Se a gente for olhar o gol do Gonzalo Plata, tem toda uma movimentação e aquilo ali não é por acaso. É o Michael puxando a marcação, é o Arrascaeta entrando em profundidade, é o Gerson no meio ali recebendo a bola e dando um passe maravilhoso para o Gonzalo Plata fazer um outro bonito gol na partida também, porque foi um baita golaço, não por conta da finalização dele, mas toda a jogada. O Wesley, por exemplo, um jogador que a gente sempre criticou que precisava melhorar o cruzamento. E o cruzamento que ele deu na cabeça do Pedro foi algo maravilhoso de assistir, isso precisa ser elogiado também. O próprio Pedro, por exemplo, um jogador que estava há muito tempo sem entrar em campo, ele entra em campo contra o Central Córdoba, fica alguns minutos, mostrou ali que precisava mais de minutagem e ontem entrou e aproveitou todas as oportunidades. O Alexandre, que eu acabei de ver aqui, embora tenha sido substituído, mas o tempo que ele ficou em campo fez uma baita partida também. Então, Fernandinho, eu considero dentro de campo uma partida perfeita do Flamengo. É uma partida daquelas do Felipe Luiz botar num DVD e sempre que ele quiser dar exemplo para os seus jogadores, ele utilizar todas as jogadas, tudo que foi trabalhado nesse jogo. Inclusive, os 2 gols de bola aérea do Flamengo no primeiro tempo, do Pulgar e do Danilo, é algo ensaiado, é algo trabalhado. E eu tenho certeza que o Felipe Luiz estudou bastante o adversário, no caso do Juventude, porque o fraco do Juventude é justamente bola aérea. Sim. E muita gente hoje brincando comigo na rua, é muito fácil fazer 6 no Juventude. É fácil você falar isso se você não estiver assistindo aos jogos do Juventude, porque o Juventude ele vem fazendo boas partidas. Então, o Flamengo que fez parecer fácil, diante dessa partida que eu considero perfeita dentro de campo, do primeiro minuto ao último minuto. E esse é um ponto, e eu estava até, enquanto você falava, olhando a tabela, para lembrar se eu não ia falar uma besteira. A gente está na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro e a gente ainda não tinha assistido a uma partida em que um time tem uma soberania de ponta a ponta com placar tão elástico, porque o controle a gente até já encontrou em algumas partidas, mas o placar elástico denuncia a diferença, o abismo técnico entre uma equipe e outra. Comentamos aqui já várias vezes que essa temporada, uma vitória tem que ser comemorada como um título, porque é uma temporada muito disputada. Mas pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro, a gente viu um time sobrar, não só no placar, como também tecnicamente em campo. E esse time foi o Flamengo agora contra o Juventude. A gente viu o 3-0 mais elástico, o 3-0 do Corinthians no Vasco, mas que também não foi assim, ai meu Deus, uma soberania. A gente viu o Inter no Cruzeiro também, que foi um bom domínio do Inter, 3-0, mas com falha de arbitragem. A gente está falando de um time que, como o Vene trouxe, jogou de ponta a ponta muito bem, teve o controle de todas as ações, jogou também no erro do adversário em todas as suas qualidades e teve um placar elástico pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro, o Lucas Pedrosa. Não, foi um jogo perfeito mesmo do Flamengo e não tem nem um pingo de motivo para desmerecer, porque o Juventude é uma equipe que vai causar dificuldades para todo mundo no campeonato, que é muito chato dentro de casa, que também o Matias estava fazendo um trabalho organizado com essa equipe. A questão é que o Flamengo realmente resolveu o jogo em 20 minutos.
Foi 3-0 e foi 3-0 com uma soberania imensa, porque o Juventude não conseguia sair do seu campo de defesa. Quando recuperava a bola no seu campo de defesa, tinha que isolar essa bola e o Flamengo com as linhas altas, encaixotando o Juventude, recuperava facilmente, conseguia triangular, conseguia ter o controle de bola, as dinâmicas muito interessantes com a Arrascaeta, com o Gerson, até o Michael, que não estava fazendo grandes partidas anteriormente, também foi muito importante nessa recuperação do Flamengo aí, nessa partida. Então foi um jogo perfeito mesmo, assim, impressionante o nível do trabalho do Felipe Luiz, impressionante tudo que o Flamengo conseguia produzir, a facilidade que o Flamengo deixou na partida, porque a grande verdade é essa, com as dinâmicas com o Wesley também caindo sempre pelo lado direito. O Plata, para mim, quando ele tá bem, ele é um jogador muito importante. Eu acho que o Plata, independentemente de qual for formar o ataque principal do Flamengo, o Plata tem que estar nesse ataque, porque é um cara que consegue não só jogar de costas, mas também de frente, tem muita força, infiltração, facão. Arrascaeta é um gênio, já falei isso aqui, com ele bem fisicamente, o Flamengo só ganha com isso, porque ele tecnicamente é muito diferente, mas não é pouco, não é muito diferente. Então assim, o resumo é esse. Foi o avassalador Flamengo, um time que encaixotou o Juventude, que conseguiu jogar com as linhas altas, que tinha uma marcação alta muito bem feita, que todo mundo jogava como um grupo. Coletivamente, todo mundo próximo, as linhas próximas, seja com bola ou sem bola, é perfeito. É o tipo de atuação que lá na frente, como que eu gostaria de ver o Flamengo jogando? O torcedor tem que falar, pô, aquele jogo contra o Juventude a gente conseguiu massacrar. Mas, ao mesmo tempo, lembre-se, nem sempre vai ser assim. Não é porque conseguiu um espetáculo no Maracanã nesse meio de semana, que no próximo tropeço do Flamengo você tem que falar que tá tudo ruim, que tá tudo horrível, tá tudo horroroso. Os jogos são difíceis e vão continuar sendo difíceis. Isso aí foi um ponto realmente fora da curva, que não quer dizer que o Flamengo não tenha merecido. Mereceu e mereceu muito. Aí você falou muito bem. Nação rubro-negra, uma ótima sexta-feira para todos. Eu tô chegando com tudo na manhã dessa sexta-feira, depois dessa grande vitória do Flamengo para cima da equipe do Juventude. Juventude não viu a cor da bola. Flamengo com 20 minutos de jogo, né? Já tinha decidido a partida, então isso é muito importante. Vamos torcer para que o Flamengo vai pegar o Vasco e vai dar mais uma amassada, né? Que o Flamengo possa fazer um placar elástico em cima do Vasco, assim como fez com a equipe do Juventude. Vocês concordam? O que vocês acham? Vocês estão confiantes para esse grande clássico de sábado, no final de semana? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. E agora, falando sobre Mercadão da Bola, há uma imensa expectativa. Andrés Pereira e Lucas Paquetá chegando no Flamengo. Que história é essa? Então, amigas e amigos, o Flamengo terá praticamente quase 200 milhões para gastar na próxima janela e a diretoria acredita que poderá contratar esses dois jogadores. O primeiro, o Andrés Pereira, que não deve renovar com Fula, né? O jogador tem o desejo de dar a volta por cima com a camisa do Flamengo, de dar uma Libertadores para o Flamengo, né? E o Lucas Paquetá está passando por problemas gravíssimos extracampo, né? Com justiça, com tudo. Então, assim, o staff do atleta acredita que ele retornando ao Brasil poderá deixar essa questão um pouco mais assim de lado, né? E o jogador poderá dar a volta por cima na sua carreira. Então, assim, amigas e amigos, eu quero saber de vocês o que vocês acham de ver Andrés Pereira e Lucas Paquetá com a camisa do Flamengo. Para mim, assim, será ótimo, né? Lembrando que o Lucas Paquetá iria ficar até o final da temporada, até resolver tudo que tá acontecendo com ele na Premier League. Então é isso, amigas e amigos. O Andrés Pereira é um baita jogador. Vamos torcer para que ele volte para o Flamengo e ajude o Mengão a ganhar outra Libertadores. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima!